ciência, religião, filosofia, política, história, psicologia, mitologia, esporte, drogas, trabalho, relacionamento, animais, vícios, lazer, sonhos, dinheiro, sexo, fama, propósito, consumismo, altruísmo, missão e bens materiais. Tudo isso e muito mais são ferramentas usadas pela humanidade para sua autossatisfação, para serem felizes, para preencher sua própria vida, para encontrar uma resposta. Além do objetivo, o que tudo isto tem em comum também é a crença do homem de que estas coisas lhe dará um sentido. E isso, por vezes, independe de serem saudáveis ou não. Não se importam se fará mal para si mesmo, pois há aqueles que simplesmente buscam fugir do sentido da vida, querem apenas o prazer da despreocupação. Como um mero indivíduo no meio de todo esse emaranhado de estilos de vida, nos questionamos sobre qual devemos seguir e se estaremos perdendo coisas boas caso decidamos abandonar determinadas práticas por causa de uma convicção. Ou seja, é uma análise de vida sobre quais respostas temos disponíveis e qual é a inabalável. É o que ouviremos agora. Esse episódio é uma continuação direta do O que as pessoas querem. Assista ao primeiro. Em tempos remotos, a sobrevivência era o principal objetivo da humanidade. A de se manter vivo diante das precárias condições de vida por causa da medicina arcaica e a alta mortalidade que o simples dia a dia proporcionava. Após avanços tecnológicos, de conhecimento e estruturais na sociedade, a liberdade se tornou o principal desejo dos escravizados, a ganância o anseio dos livres e a descoberta o propósito dos curiosos, os quais hoje os titulamos de cientistas, filósofos e inovadores. Assim, progredimos para uma sociedade moderna, onde a maioria das pessoas tem liberdade para fazer suas escolhas, a expectativa de vida é alta e estamos no auge da comodidade da vida. Tempos em que grandiosas máquinas auxiliam o trabalho pesado, permitindo que a maior parte da população não se preocupe em ter que lutar ou caçar para suprir as necessidades básicas. Ou seja, as prioridades mudaram. Nossos antepassados corriam atrás da resposta de como sobreviver. Hoje, nos perguntamos o que fazer com essa vida. Algumas respostas disponíveis para explicar e justificar a vida e como viver já foram citadas na introdução, os quais podemos resumir e organizar usando a pirâmide de Maslow: fisiológica, segurança, social, estima e a autorrealização. Acabei de pincelar essa hierarquia, mesmo assim irei explicar essa pirâmide. Primeiro, fisiológica. São as necessidades básicas do ser humano, crucial para a sobrevivência. Por essa razão, é ilustrado como a base da pirâmide, que são água, comida, dormir, respirar e excretar. Somente com essas necessidades supridas que o indivíduo começará a se preocupar com a próxima camada, e assim sucessivamente. 2. Segurança. Aqui se trata da integridade física, basicamente um abrigo, um lugar e uma vida segura. No entanto, isso vai um pouco além de apenas se sentir seguro em casa e inclui também a segurança no trabalho. A garantia é dada por leis sociais, a assistência à saúde e a segurança financeira. Afinal, se sentir inseguro mexe com o nosso físico e inclusive com a nossa estrutura emocional. Terceiro, sociais. Por mais que muitos queiram negar e desejem se isolar da sociedade, fato é que nós temos necessidade em nos relacionar. Assim, buscamos relações interpessoais, como uma boa amizade, família e um romance, buscando respeito, pertencimento, afeto, segurança emocional, confiança, carinho, aceitação e empatia. Quarto lugar, estima. Após assegurar as camadas anteriores, surge o grande desejo de ser valorizado em nossos relacionamentos, inclusive por nós mesmos, reconhecendo nossa própria capacidade, nos respeitando, aceitando e que as pessoas em nossa volta também sintam orgulho de nós e nós delas. No entanto, como dito outrora, isso ocorre somente quando as nossas necessidades mais básicas são supridas, pois uma pessoa passando fome
não tem como prioridade status ou ser estimada pelos outros. Quinto, autorrealização. Por fim, no ápice do ser humano, de acordo com o psicólogo norte-americano Abraham Maslow, está a realização plena, uma satisfação singular proporcionada por diversos fatores e que depende do indivíduo, do ambiente em que vive e do contexto, podendo se modificar com o passar do tempo e ser diferente entre as pessoas. Alguns podem considerar autorrealização a vida de fama e endinheirada, outros como a vida simples no campo, ou então a vida entregue aos prazeres do mundo, enquanto outros bem diferentes o consideram como uma vida de castidade. Enfim, a verdade é que isso só será possível após todas as camadas anteriores serem sanadas e através do esforço pessoal e do que a pessoa entende como o ápice da vida. Afinal, é comum do ser humano não ficar satisfeito. O sociólogo e filósofo Gilles Lipovetsky, teórico da hipermodernidade, acredita que essa sociedade, a hipermoderna, é marcada pelo individualismo e focada no agora, exemplificando e apontando como ferramentas essenciais para a promoção desse estilo de vida a moda e o consumo. O francês explana o seguinte: a ideologia individualista e a era sublime da moda são assim inseparáveis. Culto da expansão individual, do bem-estar, dos gozos materiais, desejo de liberdade, vontade de enfraquecer a autoridade e as coações morais. As normas holistas e religiosas, incompatíveis com a dignidade da moda, foram minadas não só pela ideologia da liberdade e da igualdade, mas também pela do prazer, igualmente característica da era individualista. Dessa forma, há uma intensa busca pelo novo, que é impulsionada pela globalização e pela internet. E essa busca tende a passar por cima dos princípios e valores, detalhando que o que caracteriza o hiperconsumo é o fato de que até o não econômico, família, religião, sindicalismo, escola, procriação, ética, é permeado pela mentalidade do homo consumericus, termo latim para pessoa consumista. Esclarecendo melhor, essa busca pelo novo acontece por causa da felicidade passageira que o consumismo proporciona. Logo, o indivíduo dotado dessa hipermodernidade necessita de uma outra dose de felicidade que a compra, o cartão de crédito, o sexo descompromissado, a oferta, a ostentação e a promoção enquanto durar o estoque pode lhe proporcionar. Para isso, essa pessoa considera valer a pena abrir mão de um planejamento de futuro. Afinal, é imediatista, o foco é no agora. Mais à frente, irei discorrer mais sobre do que as pessoas abrem mão e a troca de quê. O francês afirma que há um desinvestimento público para que ocorra a queda das instituições, teorizado também pelo filósofo polonês Zygmunt Bauman, em Modernidade Líquida, com o chamado instituições ubis. Gilles aponta que o objetivo é a perda de sentido das grandes instituições morais, políticas e sociais para que, além de contraditórias e relativas, as relações sejam pautadas em tolerância hedonista. No nome de suas obras, é possível compreender a sua visão de mundo moderno, com do luxo sagrado ao luxo democrático, a sociedade pós-moralista e com destaque para a era do vazio e o império do efêmero, a moda e seu destino nas sociedades modernas. Pincelando acerca da conduta cultural para cultivar o antropocentrismo, ele diz: toda cultura de massa trabalhou no mesmo sentido que as estrelas, um extraordinário meio de desprender os seres de seu enraizamento cultural e familiar, de promover um ego que dispõe mais de si mesmo. Após um longo caminho, várias gerações e muito esforço, chegamos numa era de tamanho conforto que começamos a questionar os preceitos que nos fizeram chegar até aqui. Porém, desvirtuados de uma graça e acostumados a desejar coisas novas, passamos a criar novas regras universais enquanto desmoralizamos e relativizamos outras essenciais. Antes de prosseguir, vale citar as antigas respostas que alguns povos creram, como as mitologias e deuses pagãos. Muitas dessas já foram abordadas aqui no Ouviremos. Como no episódio A Mãe Natureza é Real,
e O que a Chuva Representa, que abordeia as religiões e mitologias mais antigas do mundo, inclusive o surgimento da filosofia, como as egípcias, nórdicas, gregas, da América Central e boa parte dos asiáticos. Culto ao Básico e Predadores Domésticos, com a participação do Wesley Santos, também se empenham em trazer explicações para o comportamento do homem moderno. E O que as pessoas querem, explanando os anseios da humanidade, sendo esse atual episódio uma continuação direta dele. Retornando para o foco sobre o que as pessoas abrem mão e a troco de quê, desejo falar acerca do comportamento dos indivíduos nas redes sociais que se estendem para suas vidas reais. Em busca de viralização e curtidas, muitos combinam uma cena engraçada, forçam sensualidade, ou então comentários fortes e impactantes, não se preocupando se serão arrogantes ou hipócritas. Abrem mão de sua personalidade e singularidade, seguindo uma bandeira ou simplesmente uma modinha, abandonam a sua autenticidade. Comumente vemos pessoas se submetendo ao ridículo da mediocridade e da despersonalização de quem são. Alguns exemplos são mukbang, que é a junção das palavras comer e transmissão, onde o apresentador interage com o público enquanto ingere enormes quantidades de comida para prender a audiência. Jogos de desafios. Esse gênero repercutiu muito com Baleia Azul, e de tempos em tempos surgem novas brincadeiras que já tiraram a vida de jovens e deixaram muitos outros feridos ou mesmo com sequelas, como o jogo da asfixia, desafio da água quente, surfar em cima do carro, desafio da canela, jogo do fogo, desafio do estrangulamento, inalar preservativos e outras coisas, sal e gelo, dentre inúmeros outros. Lives NPC. Embora menos danosas ao corpo como as anteriores, essa prática descaracteriza a personalidade do indivíduo, que se expõe ao ridículo ao interpretar um personagem vazio que apenas atende comandos do público, repetindo as ações quantas vezes lhe for ordenado. Essas práticas não se diferem muito daqueles que adotam uma postura falsa, tanto nas redes sociais virtuais quanto no seu dia a dia, pois a consequência é a mesma, abandono do seu eu, e a motivação também é a mesma, fama e dinheiro, como se fosse a busca pela quarta e quinta camada da pirâmide de Maslow, a estima e a autorrealização, sendo este, o dinheiro, uma grande força motriz da humanidade, não só para o desenvolvimento tecnológico, mas para a saúde emocional. Afinal, casamentos entram em ruína por causa de dívidas, irmãos brigam por herança, amigos dão golpes financeiros um no outro, pessoas trocam o amor pelo glamour. O apóstolo Paulo traz luz sobre tudo isso em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ou seja, a busca pelo dinheiro ocasionado pelo amor ao dinheiro é capaz sim de fazer as pessoas abrir mão não só delas mesmas, mas também de suas crenças. No entanto, o dinheiro e muito menos a fama não é a resposta que tanto precisamos. Afinal, como podemos constatar nas escrituras sagradas e empiricamente, o vazio, a solidão, a falta de paz e o preço que se paga por ter endeusado a fortuna torna a vida tão conturbada quanto a miséria. Então, surge a pergunta: qual é a inabalável? Em primeiro lugar, quero fazer-lhe meditar a sós um pouco. Já parou para pensar no porquê nós desejamos tanto uma resposta duradoura, eterna, por assim dizer, sendo que nós temos uma vida relativamente curta, que somos passageiros? Reflita um pouco nisso. E por mais que alguns digam que não há um ser maior e que o desejo de ter um Deus é um grito da nossa pequenez, estes mesmos indivíduos também desejam coisas grandiosas, como uma realização pessoal ou social, ou mesmo uma vida mais longa. Alguns até mesmo anseiam encontrar um método científico para viver para sempre. Bom, o homem mais sábio do mundo e em sua idade já avançada, acumulando ainda mais experiência e sabedoria,
escreveu o seguinte, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Uma resposta extremamente plausível e coerente, não é mesmo? Desde sempre, há em nosso coração o anseio pelo eterno. Quero destacar aqui o escritor desse verso, o rei Salomão, que viveu por volta de 970 a 930 anos antes de Cristo, há quase 3.000 anos atrás. E aqui estamos nós, lendo e meditando essas palavras em plena era pós-moderna ou hipermoderna, chame como preferir, sendo que a Bíblia começou a ser escrita em aproximadamente 1500 a.C. e foi finalizada por volta de 100 depois de Cristo. Ou seja, estamos falando de textos de 3.500 anos atrás, que foi finalizado há pouco menos de 2.000 anos. Como pode esse livro ter sobrevivido e ainda ser extremamente relevante numa sociedade imediatista que busca desenfreadamente por novidade, se autodenominam deuses capazes de alterar o mundo conforme deseja, que descarta até mesmo pessoas? Então, como que a Bíblia, escrita por velhos de um passado distante, não foi descartada? Digo isto para despertar em você um pensamento crítico e principalmente consciente perante este mundo moderno. Não desejo apenas dizer que a Bíblia traz a resposta inabalável, mas que ela contém em si algo muito maior do que o mundo pode oferecer e te dá uma resposta mais específica. Afinal, no episódio O que as pessoas querem, eu fui bastante abrangente. Pois bem, após meditar muito e tendo consciência das ressignificações mundanas, concluí que afirmar que a resposta inabalável que todos anseiam é o Deus Criador ou então que é o amor, seria genérico e um tanto inconclusivo. A razão para pensar assim é bem simples. As pessoas não conhecem a Deus e o seu evangelho, criam imagens de um Deus ranzinza e cruel, ou então de um Deus passivo e frouxo. Isso quando não tentam colocar Deus em sua caixinha e ditar o que ele pode ou não fazer. Quanto ao amor, esse é o mais perigoso, pois o mundo e muitos que se dizem cristãos têm uma ideia errada sobre o amor. Acreditam que o amor não tem sofrimento, que em todo tempo é bom e agradável. Influenciados por vídeos e textos romancistas e sentimentalistas na internet, que não mais são do que discursos egocêntricos, esquecendo-se assim, de consultar a fidedigna carta do amor, a qual deixa claro que o amor é sim sofredor e paciente. 1 Coríntios 3. Em outras palavras, o real sentido, significado e importância das coisas está se perdendo, seja por causa da passividade da humanidade em resguardar a verdade, seja por causa da ativa meta das ideologias satânicas em desvirtuá-la. Então, qual seria a resposta? A resposta é a essência. No original, a origem, na essência do homem, da mulher, da criação, do universo e tudo que existe, está o verdadeiro Deus, puro, santo, fiel, verdadeiro, justo e poderoso. É para a essência que desejamos retornar, o paraíso do Éden, o qual presenciamos o Senhor. É para a essência que devemos olhar, onde está marcada a nossa identidade verdadeira. É para a essência que devemos viver uma vida devota em adoração ao Deus vivo. Conclusão. O dramaturgo norueguês, considerado o pai da drama em prosa, fez uma declaração em vida. Qual é o primeiro dever do homem? A resposta é breve: ser ele próprio. E o homem só consegue ser ele próprio com a ajuda do seu Criador, através do auxílio do fabricante, de quem melhor entende o ser humano. Em tom humorado, porém verdadeiro, a essência dos nossos dilemas, desejos, problemas, sonhos e propósito está na essência. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência, minha alma tem pressa. Este artigo foi escrito e narrado por Thales Diamantino, revisado por Nete Diamantino e Diogo Martins, uma produção da Agência Diamantino.